pessoal que tá no chat pode pedir. Aquele que tá na tela, Samuel Lanches, tá no @SamuelLanchesBH e nas principais plataformas de delivery. Era no iFoods, mas o iFoods não notou nós, agora é em todas. Tá aí, mestre. É tá isso, na mão. hein? Essa é atacante, hein? Tá bom. Tá. Eu acho que é um 16 aqui, mas pode ser um 6. Deixa eu ver. É 16, é porque foi cortado errado. Impeachment foi golpe ou não? MBL são golpistas ou ajudaram na manutenção da democracia? Vamos começar agora do Igor, né? Fazendo aí o ping-pong, o bate-bola. É, meu povo brasileiro trabalhador desse país. Quem disse que o impeachment foi o golpe não foi eu, não vai ser o Ivan. É a justiça que inocentou Dilma por suas supostas pedaladas fiscais, que o MBL apoiou esse processo, que foi um golpe. Aí eles vão dizer, mas o processo passou por todas as instâncias. Se não houve crime, não há motivo para ter o impeachment. E foi o impeachment político, porque Dilma não agradava a classe política que estava vigente no nosso país, isso é claro. E eles vão dizer, não, mas o STF, mas todo mundo aprovou. Balela, se não houve crime de responsabilidade, não tem por qual motivo tirar uma presidente que foi legitimamente eleita pelo voto. Na verdade, a gente sofreu esse golpe e todos vocês sabem que sofremos e a justiça já chancelou que Dilma é inocente nessa parada toda. E é isso. Mais tempo ainda. Deixa eu pro meu debatedor falar sobre o STF aqui. Muito obrigado. Muito Bom, bem. eu preciso dizer que você cometeu uma imprecisão extremamente grave. O TRF2, que supostamente absolveu a Dilma dos crimes do impeachment, ele, na verdade, atestou que a esfera competente para o julgamento das pedaladas fiscais, que são pegar empréstimo para pagar despesa corrente, era o Congresso no seu processo de impeachment, através da votação aberta por maioria qualificada na Câmara dos Deputados e depois referendado no Senado. O que foi decidido pela Justiça é que não haveria a punibilidade criminal das pedaladas fiscais, pois já havia sido julgado no foro competente. E aí, em relação ao foro competente, vamos falar de todos os aspectos que abrangem o processo de impeachment. Vamos lá, o primeiro aspecto é a questão de que é um processo jurídico-político, ou seja, não basta haver apenas crime, não basta haverem apenas problemas no caixa, na contabilidade, com a lei. É necessário haver também a falta de articulação política e é necessário haver também a desaprovação total do governo. Isso aí é extremamente importante para que um processo de impeachment ele tenha encaminhamento para que ele realmente vá para frente. Vamos pegar o exemplo do Bolsonaro. Crimes foram cometidos, mas no âmbito político ele conseguiu se articular, vendeu até a alma pro Arthur Lira, para todo mundo, e conseguiu escapar de processos que deveriam sim tê-lo levado a um impeachment. Mas isso aí é da natureza jurídico-política do impeachment. E aí depois você tem o STF como corte revisora de todo o processo. O processo de impeachment, ele só é finalizado, ele só é dado no momento em que o STF, não por decisão monocrática, mas por decisão dos 11 ministros, diz que o processo ele pode correr, o que é votado na Câmara e no Senado, pode ser materializado na realidade, tá bom? Então, só pedir para você não cometer essa imprecisão e dizer que a Dilma foi inocentada dos crimes do impeachment. Não. O tribunal que decidiu, você diz inocentá-la, ele disse que o julgamento foi feito no fórum competente e exatamente por isso não haveria a punibilidade criminal, beleza? Muito obrigado. Aí sim, muito bem, então é isso, vamos partir aí para nossa réplica, Igor. Paulo, fica à vontade. O meu debatedor aqui, ele quer falar sobre termos acadêmicos para você que tá aí dentro de casa, que não quer saber nada de academia, você quer saber da sua vida, dos seus problemas que a gente precisa resolver aqui. Mas eu peguei uma notícia aqui da CNN pra gente ler e no final diz: ou seja, não foi analisada por falta de fundamentação nas acusações. E o Código Penal e o Código, ele é muito claro, ele diz assim: todos nós somos inocentes até que se prove o contrário.
Se não há fundamentação para as provas, nossa presidente Dilma, ela foi sim inocentada, assim como o presidente Lula, aqueles que vocês chamam de descondenado, porque nem existe esse termo no termo jurídico, né, o descondenamento, que vocês adoram sair bradando por aí. Dilma foi sim inocentada, foi considerada inocente, não participou dessas pedaladas que eles usam para justificar um golpe político, porque ele mesmo assumiu que Dilma não tinha articulação política porque desagradava a classe política que era vigente na época. E não é porque um presidente desagrada a classe política que ele pode ser deposto por um processo que foi um golpe. Isso é claro. E o meu debatedor sabe que isso é claro. 40 segundos ainda. Pode ficar à vontade, meu debatedor. Joga pra torcida. Vamos lá. Ivan, Bom, nível, siga. Vamos continuar falando dessa imprecisão. Foi decidido que a Dilma não seria punida criminalmente, que as pedaladas fiscais não seriam justificativa para puni-la na esfera criminal, para prendê-la. Mas em momento algum foi dada a decisão de que o impeachment deveria ser anulado, que era um processo ilegal, que havia acontecido um golpe. Não foi dada a decisão e nem poderia ser dada. Afinal de contas, não é possível que um tribunal regional reforme uma decisão do STF. E, meu amigo, em relação a termos acadêmicos, são termos jurídicos comuns que a gente precisa entender para debater uma questão dessas. Não é possível debater uma questão dessas sem levar a questão, no mínimo, aos termos mais básicos da discussão. Bom, isso é uma questão que eu acho que deveria ser pacificada aqui, é claro. E em relação ao Lula descondenado, olha só. O Lula, ele foi condenado por receber como propina lá um sítio, um triplex. Sítio que ele fazia uso como se fosse dono. Ele estava como se fosse dono, até na imprensa, em reportagens que dizia que ele ia descansar em seu sítio. Aí, de repente, ele não é mais dono do sítio. É muito interessante, né? Muito interessante. O sítio foi reformado, foi arrumado pela empreiteira que ganhou licitações fraudulentas junto com o governo. Tudo bem. E aí, qual foi a inocência provada do Lula? Fizeram uma chicana dizendo que o foro competente, a vara competente para julgar o caso era de Brasília e não a de Curitiba. Anularam tudo com essa desculpa esfarrapada. E aí, nossa, tivemos que anular tudo aqui. Olha o prazo de prescrição do Lula. Ele fez isso aqui 75 anos, tá liberado. Isso aí não é provar inocência. Isso aí é fazer palhaçada com o sistema jurídico brasileiro.